A paz do Senhor Jesus, eu sou grata a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesta manhã, de estar falando um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Deus tem cuidado das nossas vidas de uma maneira tão especial. E eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta e ora ao teu pai, que vê que está oculto, e teu pai que está oculto recompensará. Essa palavra falou muito forte no meu coração. Vou contar uma experiência que eu tive no oculto, falando com Deus no quarto. E quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vivendo nos dias tão difícil que muitas vezes a gente, falo eu também, acontece também com nós, mas eu estou pedindo sabedoria para Deus, graça, para tirar mais tempo com o Senhor. Mas muitas vezes nós ocupamos o nosso tempo com tantas coisas. Já aconteceu comigo também, creio que acontece com você também. Às vezes, se você for ficar horas e horas na televisão ou mexendo no celular, você não tem sono, você não está cansado, está bem disponível. Mas se você ficar, às vezes tirar meia hora para você ficar lendo a Bíblia ou para você orar, bate o cansaço, bate o desânimo, bate o sono, bate tudo um pouco. Mas assim, a nossa carne muitas vezes não quer que a gente dobre o joelho, a nossa carne muitas vezes quer regalia, a nossa carne muitas vezes quer passear, quer fazer coisas, tudo para nos afastar de Deus. Mas o nosso espírito dentro de nós, porque o nosso espírito é o Senhor que colocou dentro de nós, quer algo com Ele. E muitas vezes nós temos que lutar, é uma guerra constante contra a nossa carne e contra o nosso espírito. A nossa carne, se depender de nós, a gente não vai para a igreja, a gente não ora, a gente não busca, a gente quer aproveitar o mundo. Mas o nosso espírito não, o nosso espírito quer comunhão com Deus. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. É o pecado. E se você orar, se você consagrar, se você tirar tempo com Deus, Deus fala com você e certas situações que você costuma fazer, você vai deixar de fazer. E o inimigo sabe disso. Quando a gente tem um real encontro com Deus, você quer passar tempo com Ele. É como você tiver com um amigo. Você tem um amigo que você gosta muito. E quando você vai na casa do seu amigo, você quer ficar horas e horas conversando com ele. Você tem prazer de ficar conversando com essa pessoa. Assim é o nosso Deus. A partir do momento que você conhece Ele, que você tem experiência com Deus, você tem prazer de levantar de madrugada, você tem prazer, você quer falar com a pessoa, você quer falar com Ele, que você tem prazer que se você está hoje aqui, foi através de Jesus que deu força para você estar hoje aqui. Assim, os nossos amigos, muitas vezes, a gente tem prazer em ficar com um amigo que você ama tanto, porque em certas situações essa pessoa foi boa para você. Quando você estava com depressão, quando você estava precisando de um conselho, essa pessoa te ajudou. Assim é o nosso Deus. Quando Ele faz um milagre na nossa vida, você tem prazer, mas muitas vezes é uma guerra constante a nossa carne contra o nosso espírito. Porque se você tira tempo com Deus, as coisas que você fazia errada, você não quer mais fazer. Você quer passar mais tempo com Ele. Porque se você está respirando, se você está vivendo hoje, se você está aqui ouvindo, porque Ele te deu mais uma oportunidade de vida. E você tem prazer de estar na presença de Deus. Porque Ele começa a revelar algo para você, coisas que você não via, coisas que você não sentia. E muitas vezes nós, quando estamos com problemas, com luta, a gente consegue falar com os amigos, falamos com um amigo, falamos com outro. E muitas vezes Deus está ali do nosso lado esperando nós falarmos com Ele.
esperando nós contar o nosso problema para Ele. Com nossos amigos, os nossos parentes, muitas vezes Ele não tem solução para resolver os nossos problemas, mas Deus tem. E Ele tem pressa para resolver. Mas muitas vezes nós que programamos, nós que impedimos a bênção de Deus na nossa vida. Se nós formos direto à fonte, a fonte da pessoa certa, já tinha resolvido muitos problemas da nossa vida. Mas muitas vezes nós somos falhos. Eu e você somos falhos. Falamos nossos problemas muitas vezes para a pessoa errada. E quem é o dono da nossa vida é o nosso Deus. E aqui, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Ele diz, mas tu, quando orares, fecha a porta do seu quarto, do seu aposento, do seu quarto. Em secreto. O que você contar para Jesus, para o nosso Deus, Ele não vai ser contando para ninguém. E muitas vezes muitos de nós temos decepções com os amigos, porque a gente contou algo para alguém e ele saiu contando para todo mundo. Mas o nosso Paizinho do céu não. Você pode contar para Ele. Você pode contar todos os seus problemas. Aqui, aparentemente, nós estamos com uma roupa vestida, mas Ele conhece lá dentro do nosso interior as máscaras e diante de Deus somos todos iguais. Ele não faz decepções de ninguém. Conta para Ele. E Ele gosta que a gente, mesmo que Ele conhece o que a gente está passando, mas Ele é o Deus de detalhes. Ele quer que a gente explique para Ele. O que você quer, filha? Você acha que Ele se preocupa só com a tua finança? Ele preocupa com você, com a faculdade. Que faculdade você quer fazer? Ele preocupa com os seus filhos, se você não tem filhos ainda. Todos os detalhes que você quer, você conta para Ele. O mais interessado de resolver problemas é o nosso Deus. Tem problemas que é só Deus que resolve. Só Deus que resolve. Eu vou contar uma experiência que eu tive no ano de 1997. Eu tenho a carta aqui. Se alguém um dia quiser ver, e Deus falou comigo, quero me compartilhar. Muitas pessoas não sabem disso. 1997. Como faz tanto tempo, a cartinha já está até amarela já. 1997. Eu estava na minha casa, eu gosto muito de escrever, de ficar escrevendo e contando detalhes. Quando eu quero alguma coisa, pedir para Deus. Entrei no meu quarto e comecei a escrever para Deus. E era tarde, era dia 19, né? No dia 19/6/97. E comecei a escrever para Deus como é que eu queria meu esposo, que já ia fazer 20 anos, né? E comecei a escrever todas as qualidades como eu queria. Senhor, alguma coisa eu vou ler para vocês aqui. E coloquei no papel tudo como é que eu queria. Senhor, eu quero um esposo amigo, inteligente, honesto, mais alto que eu. E fui colocando detalhes como é que eu queria meu esposo. Mas essa carta eu escrevi ela e eu não me lembrava mais disso, porque às vezes eu escrevo e guardo, eu não lembrava mais disso. E o tempo foi passando, e aquele dia foi tão marcante na minha vida que eu escrevi, chorei e coloquei, dobrei a carta e guardei ela. E foi passando muito tempo, passou 2 anos, né? Passou 2 anos e eu conheci o meu esposo. Nunca tinha visto ele. Como eu escrevia as cartas e guardava os papéis, eu tenho vários cadernos que eu faço assim. E isso ficou marcado em mim. E quando eu conheci meu esposo, a gente casou, ele não era evangélico, Deus salvou a vida dele. Eu fui a pessoa que levei Jesus para ele, né? A gente passava o nosso tempo, o tempo nosso de namoro, cantando louvor, tirando tempo para Deus. A gente passava as tardes no domingo em casa, assim. E a gente casou. Quando a gente casou, essa carta estava no meio dos enxovais meu. Eu fui arrumar minha mudança para ir para casa minha,
né? Depois de casada, fui olhar, estava no meio dos enxovais. E quando eu fui olhar a carta, eu não tinha visto. Ele viu. Ele falou assim, amor, dá uma olhada nessa carta. 2 anos antes, eu estava no quarto falando com Deus como é que eu queria o meu esposo. 2 anos depois, o dia, o mês e a hora eu estava casando na igreja. 2 anos antes, no dia 19/6/97. Dia 19/6/99 eu estava casando. Bateu o dia, o mês e a hora. Eu estava 2 anos antes escrevendo a carta e falando com Deus. Então, isso serve de experiência para você. Não importa o tempo, né? Nós já estamos casados 23 anos. A carta já tem 25 anos, essa carta. 25 anos atrás, eu já falava com Deus. O Deus de detalhes. E o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. Eu não sei o que você precisa nesta manhã. Para de você sair contando as suas vidas, desabafando muitas vezes no Face, contando as coisas que você está triste, que você está batido. Entra no seu quarto e vai falar com Deus. Deus em secreto. Tu acha quem me viu aquele dia escrevendo essa carta dentro do quarto e pedindo para Deus como é que eu queria o meu esposo? Em secreto Deus viu e na hora certa ele foi tão específico. 2 anos eu estava falando com ele e 2 anos depois eu estava entrando na igreja, casando. O dia, o mês e a hora eu estava casando com meu esposo. A gente já tem 23 anos de casado. O nosso Deus é o mesmo. Nós que somos imperfeitos, nós somos cheios de tantas falhas, esquecemos que Deus em oculto vê tudo o que acontece com a gente. E muitas vezes nós que somos falhos, que não tiramos tempo, achamos melhor falar para os outros, esquecemos de contar detalhes para Deus. A Bíblia é tão real, ela fechada é simplesmente um livro, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando conosco. E Deus falou comigo, conta o teu testemunho, como eu preparei o casamento para você. E sabe, você tá com um casamento destruído, uma vida destruída, a finança, tudo destruído. Conta para Jesus o que você precisa, mas espera no tempo dele que ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai preparar um bom relacionamento com você, um bom casamento. Os seus filhos vão voltar de volta para casa. Se você está doente, espere em Deus, é um processo difícil, mas no tempo certo Deus vai entrar com ação, Ele vai agir no tempo dele, Ele vai fazer coisas novas na sua vida, como Ele tem feito na minha vida, preparado um casamento para mim. Meu esposo é uma pessoa maravilhosa, eu agradeço a Deus pela vida dele. E agradeço a Deus que 2 anos eu estava falando com Jesus como eu queria. E 2 anos depois ele presenteou o esposo para mim. E já estamos com 23 anos de casado, vai fazer. E Deus tem cuidado de nós no mínimo detalhe. Eu creio que Deus que colocou no meu coração de compartilhar com vocês isso, porque muitas pessoas deixou de buscar a Deus, deixou de orar, deixou de acreditar em Deus. Procura ajuda em outros lugares, mas a Bíblia é real. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto. Teu Deus em secreto, Ele te ouve. Em secreto, você acha que você está falando para as paredes, mas Deus está colocando detalhes de todas as coisas. Ele está contemplando as tuas lágrimas, as tuas noites de choro. Fica em paz, espere nele e Ele tudo fará na sua vida. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Fica na paz do Senhor Jesus. Leve esse vídeo para outras pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ver o milagre de Jesus. Tem muitas pessoas que precisam conhecer quem é Jesus. Amém? Compartilha a minha live, tá bom? Fique na paz do Senhor. E conforme Deus vai colocando no meu coração, vou estar fazendo mais live para compartilhar com vocês o que Deus está fazendo na nossa vida. Um grande abraço, fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Um ótimo dia.